Muito boa noite, muito bem-vindas, muito bem-vindos a todos para mais esse nosso papo filosófico. Em semanas anteriores começamos uma maratona de papos filosóficos com Fernando Pessoa, depois Cecília Meirelles, todas as segundas-feiras, nesse mesmo horário. E hoje elegemos Khalil Gibran. Khalil Gibran, lá do Oriente, o homem que nasceu no Líbano, nasceu em 1883, quer dizer, no fim do século XIX, e morreu em Nova York, nos Estados Unidos, onde viveu a maior parte da sua vida, em 1931, aos 48 anos. Mas deixou uma obra, um legado imemorável, que toca as pessoas até hoje, toca os corações das pessoas até hoje. Khalil Gibran. Ele era, além de um escritor, de um ensaísta, ele era também um desenhista de primeira mão, principalmente com o grafite. Bastava uma folha branca e um grafite, ele fazia muitos rostos e também desenhos assim com muito simbolismo, né? Inclusive ele chegou até a expor, fazer exposição desses seus desenhos. Mas ele é mais conhecido como o poeta, o escritor, e principalmente muito conhecido pelo seu famoso livro O Profeta, que é a sua obra-prima. Uma curiosidade é que esse livro, O Profeta, ele começou a escrever com 14 para 15 anos. Mas era adolescente ainda, falaram que ele surgiu dentro dele, mas ainda um pouco verde. E ele reconhecia que ele precisava de amadurecer. E ele precisou de 15 anos aproximadamente, só lá pelos 30 anos, foi em 1923, quer dizer, 23 para 83, exatamente 40 anos de idade, né? Isso mesmo, 1923, isso, para 1883, que ele publicou esse livro. A primeira edição do Profeta, que foi escrito na língua inglesa, porque o Gibran, ele era árabe, então a sua língua mãe era o árabe. E depois que ele se mudou com a família, né, morava com a família no Líbano, mas em 1894, ele tinha 11 anos, quando foi com a mãe, o irmão e 2 irmãs para morar nos Estados Unidos, em Boston. Ele ficou por ali uns 4 anos e depois voltou para o Líbano para completar seus estudos na adolescência. E aí em 1902, quando ele tinha por volta aí de 19 anos, ele volta de novo para os Estados Unidos, tendo passado pela França, por Paris, e chega em Boston. E aí, um ano depois, sua mãe e seu irmão morrem, né? Então ele fica só com uma irmã, que inclusive lhe sustenta de certa forma, porque ele não tinha muitos meios de sustentar a ele próprio. Era um artista, um poeta. Ele praticamente foi sustentado pela sua família e depois por uma grande amiga, a Mary Haskell, que o sustentou praticamente o resto da vida. Era uma grande admiradora e amiga, né? Muito bem. Khalil Gibran, ele teve uma primeira fase assim na adolescência, ainda muito revolucionário, vamos dizer assim, onde ele se inquietava muito com a questão da mulher no Oriente, com as questões religiosas, políticas, principalmente essa questão da opressão da igreja sobre a sociedade. O veio cristão lá no Líbano era os cristãos maronitas, era uma igreja oriental, né, católica, ligada a Roma, mas com umas diferenças, né, particulares. Eles não seguiam exatamente como é o catolicismo ocidental. Mas, como toda instituição, tinha lá
os seus podres também, assim, né? As suas partes assim, meio muito indigestas, né? E contra isso ele publicava poemas, inclusive um livro, um dos primeiros livros que ele publicou na língua árabe, chamado Asas Partidas, em 1912, é um romance, inclusive um pouco autobiográfico, né? Ele mantém o nome dele, Gibran, mas o nome da mulher, da moça, né, com a qual ele se apaixonou, ele trocou o nome, e também um pouco, a história não é exatamente a mesma. Mas foi o primeiro grande amor da vida dele, que ele se apaixonou, estando lá com 18 para 19 anos, ainda no Líbano, por uma moça que também correspondeu ao amor dele, mas como ela era sobrinha do bispo, e o Gibran já tinha escrito alguns poemas e alguns ensaios assim meio revolucionários e até anticlericais, o bispo proibiu o casamento deles. Não, você não vai casar com a minha sobrinha, não. E assim deu esse romance, Asas Partidas. Então, tanto é que Khalil Gibran não se casou com ninguém mais durante o resto da sua vida, apesar dessa amiga Mary Haskell ele ter até pedido ela em casamento, porque eles tinham assim, uma ligação muito forte. Mas a Mary, a princípio, assim, até concordou, mas depois de um ano pensou muito bem e falou assim: não quero colocar o peso do casamento sobre a nossa amizade, considerando que a amizade deles tinha mais liberdade e queria que fosse até o fim da vida, porque uma amizade ela dura até o fim da vida de pessoas, e um casamento nem sempre. E normalmente quando um casamento se desfaz, é pouco provável que ele continue numa amizade, é muito difícil disso acontecer. Então, para preservar a amizade, a Mari, que era inclusive 9 anos mais velha do que ele, não rompeu aquele aparente compromisso, né, de casamento que ele havia feito com ela, os dois, né? E aí continuaram amigos até o fim da vida. Trocaram inclusive muitas cartas, né? Tem inclusive um chamado As Cartas de Amor do Profeta, que foram 600 cartas entre ele e a Mary Haskell, que foram escritas durante aí uns 15 anos, né, da vida deles, e que depois da morte do Gibran, eles encontraram pelo menos umas 600 dessas cartas, porque tinham 600 de ida e 600 de volta, né? As que a Mari havia escrito estavam com ela, mas as do Gibran ela não sabia, talvez teria destruído. Foi até inclusive a pedido dele, ele pediu que ela destruísse as cartas dela, ela não fez. E ela imaginou então que se ele pediu para ela que as destruísse, ele havia destruído as dele, e ele também não havia feito isso. Tanto é que após a morte do Gibran, quando a Mari e mais uma amiga foram lá no quarto dele para poder ver lá o espólio dele, encontraram lá num baú, até parecendo com o baú do Fernando Pessoa, né? Um baú com essas cartas de amor, né, do profeta, do Gibran. Só que a Mari pegou essas cartas para ela e ficou com ela até a sua morte, em 1964. Depois daí é que foram publicadas. Antes disso, não. Então, o público só veio a tomar conhecimento das cartas de amor do profeta, que era essa correspondência de uma amizade, de um amor sublime, né? Sublime, incorruptível, né? De uma alta pureza desses dois, né? E ela o apoiou a vida toda, e inclusive o sustentava, lhe provia financeiramente, que ela tinha alguns recursos nesse sentido. Bom, então a primeira edição do Profeta foi publicada em 1923 nos Estados Unidos, e daí para frente Gibran se tornou muito conhecido. Outros livros vieram. Em 1928, um livro muito precioso dele também, sobre Jesus, que era o seu grande mestre.
Porque Khalil Gibran estava no Líbano, mas lá ele era cristão, foi educado, a família dele era cristã, né? Mas ele também teve uma influência do islamismo, principalmente dessa vertente do sufismo, que é essa vertente mais esotérica, né? Mais mística. Então, realmente, Gibran era um místico, um filósofo, e ele não se enquadrava nas religiões institucionais, nessa organização. Ele até a contestava. Inclusive, muitos escritos dele batiam de frente. Fernando Pessoa fez a mesma coisa também, né? Lá em Portugal, né? E Khalil Gibran, no Líbano, fez a mesma coisa também. Vale a pena esse Jesus, o Filho do Homem. É uma forma, é uma leitura que Khalil Gibran faz dessa pessoa, dessa presença que é Jesus, colocando, tirando um pouquinho esse dogmatismo que foi colocado em torno da pessoa de Jesus. Ele tem até uma história em que fala que a cada 100 anos o Jesus de Nazaré encontra com Jesus dos cristãos e vão conversar. Então, a cada 100 anos desse encontro, o Jesus de Nazaré fala assim: não tem jeito, a gente não concorda em muitos aspectos, né? É como se ele dissesse que o cristianismo criou um outro Jesus, a sua imagem e semelhança, e principalmente muito ligado a essa questão do poder, do sectarismo. Criou um Jesus para encaixar dentro dos propósitos da instituição. Então, se Jesus de Nazaré encontra com Jesus dos cristãos, não há muita concordância, né? Muito bem, muito bem. Vamos então ler algumas peças. Esse nosso papo de hoje, ele vai se ater muito ao livro O Profeta, que é onde eu tenho mais afinidade também, onde tem poemas, inclusive, que eu leio e converso, faço reflexões nas minhas palestras, né? Principalmente aquele que fala sobre os filhos, que fala sobre o trabalho. Até já fizemos uma live, a busca do sentido no trabalho, que tem como base esse poema do livro O Profeta, fala-nos do trabalho. Vamos fazer uma pequena menção a ele aqui hoje também. Fala-nos do casamento e fala-nos do amor. Mas antes disso, vamos ler algumas outros pensamentos. Inclusive, ele tem um livro chamado Areia e Espuma, né? Veja que, por exemplo, nas capas dos livros, esses desenhos aqui são do Gibran. Ele que ilustra todos os livros dele, né? Ele que ilustra todos os livros dele, com tudo preto e branco. Eu não conheço nenhum desenho do Gibran colorido, tudo em grafite no papel, na folha branca, né? E então esse livro de pensamentos, ele tem pensamentos do tipo assim: somente uma vez fiquei mudo quando alguém me perguntou: quem és tu? Somente uma vez fiquei mudo quando alguém me perguntou: quem és tu? Essa é a grande pergunta, né? Que todos nós um dia precisamos de responder para nós mesmos. Ir nos desencapando, saindo dessas impressões superficiais, saindo da ficha cadastral, saindo da nossa história, para entrar nesse miolo, nessa essência de quem é cada pessoa. E o mais interessante, a meu ver, é que quando a gente descobre essa essência e quando a gente consegue responder para nós mesmos quem somos nós, que eu acho que é inclusive um modo melhor de responder, em vez de quem sou eu, quem somos nós, como se quem sou eu, cada um pudesse encontrar uma resposta diferente. E eu acho que o quem somos nós, ele já indica que quando você descobrir realmente quem sou eu, é o mesmo que dizer quem somos nós, porque é o mesmo para os outros também. Que quem é você mesmo, o outro também é o mesmo que você. Não há diferença, a não ser na capa, porque a essência é a mesma, né? Então, quem somos nós indica onde estaria mais a verdade a esse respeito, né?
Um outro pensamento: ajuda-me, Senhor, a expressar com minhas palavras tua verdade envolta em tua beleza. Ajuda-me, Senhor, a expressar com minhas palavras tua verdade envolta em tua beleza. Khalil Gibran, ele entendia que a beleza é a expressão máxima do divino. Ele se expressa através da beleza. Da beleza. E ele entende então que a sua literatura e os seus desenhos fossem inclusive essa expressão externa dessa verdade maior, sagrada, que é a beleza. Tanto na forma literária, porque os versos dele são belos, eruditos, sofisticados, como nos seus desenhos também. Um outro pensamento de Gibran: o amigo é a resposta aos teus desejos, mas não o procures para matar o tempo. Procura-o sempre para as horas vivas, porque ele deve preencher a tua necessidade, mas não o teu vazio. Ou seja, nós não procuramos amigo como uma situação assim de preencher um vazio nosso que deve ser preenchido apenas com a gente mesmo. Quando o nosso amigo ou a nossa amiga preenche o nosso vazio, cria uma dependência. Mas quando nós estamos preenchidos com aquilo que preenche realmente um ser, que é ele mesmo na sua relação vertical, na sua relação com o sagrado. E aí ele se envolve no relacionamento da amizade. Isso aí é um compartilhar daquilo que você tem. Aí um satisfaz necessidade uns dos outros, porque as amizades são assim, cada um dá o que tem, os seus talentos, preenche naquilo que um tem e o que o outro não tem. Não é isso? Isso aí a gente forma comunidade humana, mas não o seu vazio. Se você depender de filho, de amigo, de marido, de mulher, para preencher o seu vazio, você vai criar uma dependência. Por isso que nós vamos ver, inclusive, no poema sobre os filhos, como que ele fala sobre isso, né? Essa criação de filhos não pode ser algo de possuir os filhos, mas de libertar os filhos. Aqui ele diz outro pensamento: há os que dão pouco do muito que possuem e fazem-no para serem elogiados, e seu desejo secreto desvaloriza seus presentes. E há os que pouco têm e dão-no inteiramente. Esse pensamento de Gibran me faz lembrar, e acho que não teria como não lembrar, daquela passagem quando Jesus fala da viúva, da doação da viúva no templo, onde ele fala com os seus discípulos assim: olha lá aquele doutor da lei dando seus milhões aos olhos das pessoas para parecer um grande caridoso, um grande doador. E olha aquela viúva pobre, dando até envergonhadamente, até secretamente, numa urna separada, seus tostões. E ele pergunta: quem deu mais? Se você for olhar pelo aspecto material, é só contar o dinheiro, é só o doutor lá deu muito mais do que a viúva. Mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista interior, ela deu muito mais, porque ela deu até o que precisava, e ele deu o que sobrava, e ainda mais para poder ser elogiado. E esse desejo de ser elogiado desvaloriza a sua doação, ela tem pouco valor. Um outro pensamento ainda sobre o dar: dizeis, darei só aos que precisam, mas os vossos pomares não dizem assim. Dão para continuar a viver, pois reter é perecer. Darei só aos que precisam. Quem realmente ama, quem realmente dá, ele fica escolhendo a quem dar. Ele fica selecionando através de alguns critérios: esse merece, esse não merece.
Será que uma flor faz assim para exalar o seu perfume? Será que um fruto, quando ele eclode numa árvore, ele tem preferências de quem vai colhê-lo? Não. Reter é perecer. Você dá para continuar. Uma flor, ela desabrocha para continuar a viver. Se ela não desabrochar, ela morre em si mesma e não dá descendência. Porque nós sabemos que é da flor que vai vir o fruto e assim as sementes, e aí as gerações daquela planta continuam. Uma flor que nega o seu desabrochar, ela perece, e a sua espécie também, a sua planta também, né? Muito bem, esses são alguns pensamentos, e se nós tivermos um pouquinho mais de tempo, quando a gente lê agora os poemas do profeta, do livro O Profeta, aí eu volto a ler alguns pensamentos do Khalil Gibran. Então vamos lá. Esse livro do Profeta, ele tem assim um começo interessante. Ele diz que um profeta, o Al-Mustafa, inclusive com quem Khalil Gibran se identifica como se fosse assim um alter ego, uma espécie de um mestre interior dele, né, que ele acalenta desde a adolescência, Al-Mustafa. Ele chega numa ilha, e nessa ilha as pessoas percebem que chegou o profeta. Inclusive a Almitra, a sacerdotisa da ilha, temos o profeta. Só que as pessoas fazem pouco caso da presença desse profeta, não vão até ele, como se assim, ele está por ali, uma hora que a gente precisar a gente o procura. Reconheciam nele um sábio, mas um sábio pouco demandado, com pouco serviço, pouco utilizado pelas pessoas, a sabedoria dele. Até que, depois de 12 anos, né, que ele está ali naquela ilha, ele avista ao longe um barco, um navio, que viria da região de onde ele veio, de onde ele nasceu. E ele vê nisso a possibilidade de voltar para a sua terra natal. E aí ele se prepara para esse regresso e avisa ao povo: estou indo embora. Aí o pessoal dá aquela acordada assim, parece que na necessidade, parece que quando a gente valoriza a presença mais quando a pessoa vai ficar ausente, a gente valoriza mais a saúde depois da doença. Então nessa possibilidade dele ir embora, eles se apressaram e se reuniram. Não, peraí, nós precisamos te perguntar para você algumas coisas, nós precisamos da sua sabedoria. E ele disse: bom, enquanto eu estiver aqui, eu posso responder as suas perguntas. E aí ele começa a responder sobre vários temas, tá? E nós vamos abordar aqui alguns deles. Então, e uma mulher que carregava o filho nos braços disse: profeta, fala-nos dos filhos então. E ele disse: vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma. Vêm através de vós, mas não são vossos, e embora vivam convosco, não vos pertencem. Podeis outorgar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã, que vós não podeis visitar, nem mesmo em sonho. Podeis esforçar-vos por ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados. Aí agora ele se dirige aos pais, né? Vós sois os arcos, dos quais vossos filhos são arremessados como flechas vivas. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica o arco com toda a sua força para que suas flechas se projetem rápidas e para longe. Que o vosso encurvamento na mão do arqueiro seja a vossa alegria, pois assim como ele ama a flecha que voa, ama também o arco que permanece estável. Bonito, né?
bonito, rebuscado, palavras finas, mas aí tem uma mensagem que pode ser terrível, uma mensagem que chacoalha as pessoas, principalmente uma mentalidade de família onde os pais se veem com uma ligação com os filhos quase que de posse, de propriedade. Meus filhos, até a linguagem já favorece. Alguns chegam a dizer, meus filhos são a razão da minha vida. Eu tenho a impressão que quando uma mãe ou um pai entendem mesmo lá de coração que seus filhos são a razão da sua vida, vai certamente acontecer algum tipo de cobrança, algum tipo de aprisionamento. Porque quem ama, liberta. Amar é libertar, amar é soltar. Vossos filhos não são vossos filhos, são filhos da vida. Você não é possuidor, eles não são sua propriedade. Eles vêm através de vós, mas não são vossos. Nós somos administradores. E quanto mais os filhos ficam precisando da gente, menos a gente cumpriu o nosso papel de pai e mãe. Quanto mais eles são dependentes da gente, e quantas mães e quantos pais queriam que seus filhos dependessem dele a vida inteira para manter o laço, para manter uma espécie de cordão umbilical. Isso não é educar filhos, pelo menos na visão do profeta. E eu também concordo com isso, né? Podeis otorgar-lhes vosso amor. Claro, é um dever dos pais amar os filhos. Mas não vossos pensamentos, porque eles têm os seus próprios pensamentos. Então é muito comum pais que querem controlar os filhos nas suas ideias, nos seus propósitos, na maneira como eles querem conduzir a sua vida, seja até uma carreira profissional ou uma escolha amorosa. Quantas histórias já aconteceram disso, que mães e pais que não concordam com determinada escolha profissional, não, você não vai ser isso, não, você vai ser engenheiro, você vai ser advogado, você vai ser comerciante para pegar o comércio do seu pai, a coisa da família, o negócio da família. Esquece o que você quer e faça o que eu quero. Essa é o propósito desse pai ou dessa mãe que não entendeu o propósito de ser pai, de ser mãe. E a pretexto de dizer que ama os seus filhos, não ama, engaiola os seus filhos, né? E quem prende, não ama, possui. Pode até gostar, mas gostar não é a mesma coisa que amar, né? Ele tem seus próprios pensamentos. Quantos pais não concordam com a maneira como seus filhos querem conduzir sua vida amorosa, por exemplo? Suas escolhas. Ah, mas não vou com a cara daquele homem, daquela mulher. Ah, eu acho que não é bom para eles. Tudo bem, a gente pode ter as nossas opiniões. De uma certa forma, até se eles perguntarem, podemos dizer. Mas não externá-las assim gratuitamente. Não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Por mim você não fica com fulano, não fica com ciclano. Isso é uma interferência grave e que normalmente não tem bom prognóstico. Não vai bem, não cai bem, né? Fica assim uma espécie assim de uma revolta, uma raiva nessa relação. E às vezes por obediência ou por culpa, os filhos acabam cedendo a um capricho da mãe ou do pai, nesse sentido, mas é por culpa. E culpa não é um bom mestre. Ele nos guia para a raiva, para a depressão, para a angústia, né? Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas, pois suas almas moram na mansão do amanhã. Podeis esforçar-vos em ser como eles, mas não procureis fazê-los como vós, porque a vida não anda para trás e não se demora com os dias passados, a vida segue em frente. Ah, mas no meu tempo, no seu tempo, agora é outro tempo. Claro que valores precisam ser preservados, princípios, passe isso, mas passe principalmente através da sua vivência e não através das suas palavras. Aqui eu me lembro inclusive de um pensamento de um filósofo americano que chama Emerson. Ele diz assim: suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você me diz.
Suas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir o que você me diz. Aí ele fala para os pais: pais, vocês são arcos. E a função do arco é projetar as flechas para longe, para o infinito. E o arqueiro, que não é o arco, o arqueiro, que não é o arco. Você, papai, você, mamãe, você é o arco, não o arqueiro. O arqueiro é a mão do infinito, é Deus, é o pai de todos nós, a mãe de todos nós. O arqueiro mira o alvo na senda do infinito e vos estica para que as suas flechas se projetem rápidas e para longe. Então não quer dizer que elas não possam voltar, mas voltam por elas mesmas e não porque estão presas a você. Tem pais até que gostariam, mães que gostariam de até projetar as flechas amarradas num cordão para puxar depois, né? Não, que as suas flechas sejam como bumerangues, vamos dizer assim, onde você lança, mas eles por eles mesmos voltam. Porque deixo livre as coisas que amo, é uma outra frase, um outro pensamento, isso não é do Gibran. Deixo livre as coisas que amo, se voltarem até mim é porque as cativei, se não voltarem é porque nunca as tive. Deixa livre para ver se é seu mesmo, elas voltam gratuitamente. Pois assim como ele ama a flecha que voa, ele ama o arco que permanece estável, quer dizer, não corre atrás da flecha. O arco fica na dele, no seu lugar, e a flecha que vai. Né? Não é o arco correndo atrás da flecha, isso não é função do arco. O arco permanece estável na sua, né? No seu lugar. Muito bem, muito bem. Agora sobre o trabalho. Então, um lavrador pergunta: fala-nos do trabalho. E ele respondeu: vós trabalhais para acompanhar o ritmo da terra e da alma da terra. Pois ser indolente é tornar-se estranho às estações e afastar-se do cortejo da vida, que avança com majestade e orgulhosa submissão ao infinito. Nossa, que palavras assim, rebuscadas, né? E num primeiro momento a gente gosta de ouvir as palavras, mas não entende bem assim o sentido delas, né? Vós trabalhais para acompanhar o ritmo da terra e da alma da terra. Olha que ele coloca que a terra tem até uma alma, é um ser, não é apenas um lugar físico. Então a terra ela tem assim um pulso. Então quando ele nos chama, fala do trabalho, o trabalho seria como se nós fôssemos cada um uma célula desse grande organismo que ele está chamando da terra, Mãe Gaia. Então cada um de nós como uma célula desse organismo maior, nós temos que pulsar no mesmo ritmo. Pois ser indolente é tornar-se estranho às estações, aos ritmos da terra. Estações são aqueles ritmos: primavera, verão, outono, inverno. O que é ser indolente? É ser meio que rebelde, é querer fazer do seu jeito, é não querer estar dentro dessa grande orquestra, desse organismo e se submeter-se a ele, estar a serviço desse maior. A gente chamaria isso de um ser transcendente, que transcende a si mesmo e se encaixa num todo. Isso é o segredo da felicidade, da saúde, da harmonia. Veja no nosso organismo, todas as células fazem isso. Elas estão em função de um todo, não em função de si mesmas. Elas não são indolentes. Quando alguma delas se torna indolente e começa a se multiplicar, a revelia do organismo, fora do equilíbrio do organismo, ela provoca um tumor, é o câncer. O câncer é isso, é uma multiplicação desordenada e fora do equilíbrio do corpo. Inclusive sugando energia do próprio organismo, querendo viver separadamente do organismo, como se fosse um alien, um ser à parte. Esse é o chamado tumor, né? Quando trabalhais, sois uma flauta, através da qual o murmúrio das horas se transforma em melodia. Olha que ele usa a palavra trabalho e não emprego.
Porque o emprego é muito mais uma colocação que as pessoas têm. Me dá um emprego aí, um lugar para eu ganhar um salário, para eu fazer o mínimo possível. Não importa se eu gosto ou não gosto, se aquilo expressa a minha vocação, se eu desenvolvo ali meus talentos, se eu presto ali um serviço, nada. Quero fazer o mínimo. Normalmente é assim no emprego. Não estou dizendo que emprego é ruim, mas o melhor é que ele não seja só um emprego, que ele seja um trabalho. E o fruto do trabalho é mais que sagrado, meu amor. Assim diz a canção, né, do Beto Guedes. Então, quando trabalhais, sois uma flauta através da qual o murmúrio das horas se transforma em melodia. Ou seja, as horas passam, porque você está inteiro naquilo que você está fazendo. É isso que acontece. Quando a gente está inteiro no que a gente está fazendo, a gente nem vê o tempo passar. Naquele momento fica como se fosse ele se eterniza. Mas quando a gente está dividido, um olho no peixe, um olho no gato, querendo tá dentro, mas querendo estar fora, já está doido para as horas passarem para você ir embora do trabalho, por exemplo, né? Lá do seu serviço. Aí as horas arrastam, porque você não está inteiro, não está no trabalho, você está só numa espécie de emprego. Quem de vós aceitaria ser um caniço mudo e surdo, quando tudo ao seu redor canta em uma só voz, em uníssono? Quem de vós aceitaria ser um caniço mudo? É o que acontece com muitas pessoas. Fica ali, meio que deslocado, meio que se sentindo um peixe fora d'água, e até porque ele não vê pessoas tendo esse exemplo, esse modelo de um gosto, de um prazer, de uma dedicação, né, naquilo que ele está fazendo. Se tivesse mais pessoas para dar esse exemplo, aí nas empresas, nas repartições públicas, é claro que existe muita gente fazendo isso, né? Mas eu não sei se seria mais da metade, não. Eu acho que mais da metade está doido para ir embora, né? Tanto é que se perguntar para as pessoas na rua, a grande maioria das pessoas, o que você faria? Primeira coisa, se você ganhasse na Mega Sena uma bolada, a maior parte deixaria de trabalhar, largaria meu emprego, seja funcionário público, seja de empresa privada, seja, né, até autônomo às vezes faria isso, né? Mas alguém que trabalha mesmo, ele nunca deixaria de trabalhar, porque o trabalho é o amor feito visível, o trabalho é a expressão do ser. O trabalho é onde você põe a sua criatividade, é onde você serve. Não estou falando que seja trabalho remunerado apenas, mas também. Sempre vos disseram que o trabalho é uma maldição e o labor uma desgraça, como se fosse um resultado do pecado, né, de Adão e Eva. Mas eu vos digo que quando trabalhais, realizais parte do sonho mais longínquo da terra, desempenhando assim uma missão que vos foi designada quando esse sonho nasceu. Ou seja, o fato de você ter nascido, você não veio aqui tipo a passeio, você veio aqui para poder deixar a sua marca, deixar a sua impressão, a sua obra. Não é à toa, você não veio distraidamente para cá. Há uma missão para cada um de nós. Não uma missão de salvar o mundo, de ajudar os pobres. Não é essa missão religiosa nesse sentido. Não tem nada contra isso, mas não é exatamente isso, uma missão. Missão é quando você se encaixa naquilo e presta um serviço. E só você faz daquele jeito, que não tem ninguém para fazer como você, né? É igual cantar. Tanta gente canta, mas como você? Consertar as coisas, né? Ser alguém que sabe ouvir os outros, que sabe cuidar das crianças, que sabe tratar das doenças, curar as pessoas. Cada um tem o seu talento, o seu jeito particular, único de fazer. E apegando-se ao trabalho, estareis na verdade amando a vida. E quem ama a vida através do trabalho partilha do segredo mais íntimo da vida. Todo trabalho é vazio, exceto quando há amor. E quando trabalhais com amor, vós vos unis a vós próprios e uns aos outros e a Deus.
Quer dizer, o amor ele cria esse encaixe e esse amálgama que faz a gente funcionar como um todo, como um organismo só, né? E o que é trabalhar com amor? Aí ele vai dar alguns exemplos. É tecer o tecido com fios desfiados de vosso próprio coração, se você é um tecelão, como se o vosso bem-amado fosse usar esse tecido. É construir uma casa com afeição, caso a pessoa seja um construtor, como se o vosso bem-amado fosse habitar essa casa. É semear as sementes com ternura, caso a pessoa seja um agricultor, e recolher a colheita com alegria, como se o vosso bem-amado fosse comer-lhe os frutos. É pôr em todas as coisas que fazeis um sopro de vossa alma, e saber que todos os abençoados mortos vos rodeiam e vos observam. Ou seja, quando eu faço alguma coisa com amor, eu capricho, independente se tem alguém me fiscalizando, se tem alguém me cobrando, eu faço o meu melhor. Porque eu sei que eu estou fazendo, não é pelos outros. A coisa não é entre eu e eles, é entre eu e o todo, entre eu e Deus, entre eu e essa grande missão na qual eu estou encaixado, esse grande organismo. E se eu sou um agricultor, a mesma comida, a mesma colheita que eu colho para eu comer é a que eu sirvo para os outros. Não o caso de alguns que, sabendo que a sua colheita que ele vende lá em grande escala, ela está muito contraindicada, às vezes com venenos, com uma certa manejo meio suspeito, e que ele mesmo não comeria dela. Então é complicado isso. Então isso não é uma coerência, né? Não há uma integridade nesse trabalho, não há uma bênção nesse trabalho. O trabalho é o amor feito visível. E se não podeis trabalhar com amor, mas somente com desgosto, melhor seria que abandonasseis vosso trabalho e vos sentasseis à porta do templo a solicitar esmolas daqueles que trabalham com alegria. Pois se cozerdes o pão com indiferença, cozereis um pão amargo, que satisfaz somente a metade da fome do homem. Ele concluiu essa fala aqui. Nós não lemos ela na íntegra, não. Eu fiz um pequeno enxugamento para não ficar muito comprido. Trabalhar com indiferença, quer dizer, não está inteiro. Indiferente quer dizer, eu não estou com a minha atenção voltada. Indiferença quer dizer, eu não estou nem aí. Estou querendo só fazer para ganhar um salário, para cumprir uma tarefa, só por obrigação, por obediência e não por consciência. Então esse trabalho é como comer um pão amargo, e ele vai satisfazer somente uma parte da minha fome, que é a parte material, mas a outra parte, que é a minha realização pessoal, o bem que eu faço às pessoas, essa ele não satisfaz. Fica uma espécie de um rombo, um lugar vazio, sem preenchimento, que o trabalho com amor poderia perfeitamente preencher, né? Isso é sobre o trabalho. Vamos adiante, que ainda temos sobre o casamento e o amor, né? E nós temos mais 15 minutos. Então Almitra, que era sacerdotisa, né? Que era a única que valorizava ali aquele Al-Mustafa, o profeta, falou novamente e disse: e quanto ao casamento, mestre? E ele respondeu: nascestes juntos, e juntos ficareis para sempre. Estareis juntos quando as asas brancas da morte acabarem com vossos dias. Ah, estareis juntos mesmo na memória silenciosa de Deus. Ele faz um prenúncio assim, que realmente quando as pessoas amam, o amor não acaba. O amor é um vínculo eterno. Mas para que isso seja possível, ele dá algumas recomendações. E aí começa: mas que haja espaços na vossa união, e que os ventos celestiais possam dançar entre vós. Amai-vos um ao outro, mas não façais do amor um grilhão. Que haja antes um mar ondulante entre as praias de vossas almas,
Encheis a taça um do outro, mas não bebais na mesma taça. Dai de vosso pão um ao outro, mas não comais do mesmo pedaço. Cantai e dançai juntos e sede alegres, mas deixai cada um de vós estar sozinho. Assim como as cordas da lira são separadas e, no entanto, vibram na mesma harmonia. Dai vossos corações, mas não confieis a guarda um do outro. Pois somente a mão da vida pode conter nossos corações. E viveis juntos, mas não vos aconchegueis em demasia. Pois as colunas do templo erguem-se separadamente, e o carvalho e o cipreste não crescem à sombra um do outro. Eu conheço esse poema há muitos anos, muitos anos. E quando estou com casais, nas palestras, até em alguns casamentos que já fui convidado para celebrar, né? Casamentos assim que não são em igrejas, né? Muitas pessoas querem apenas uma palavra, né? Que evoque assim uma espiritualidade, algo mais, né? Nesse ato do casamento. Ele sempre está dizendo que o amor só dura em liberdade. Isso Raul Seixas já falou lá também para trás. O amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade, sofro, mas eu vou te libertar. Libertar para poder viver o amor. Né? Não façais do amor um grilhão. Isso vale não só para o casamento, mas, como já falamos, para a relação pais e filhos também. Que haja um mar entre as praias de vossas almas. Encheis a taça um do outro, mas não bebeis da mesma taça. Dai do vosso pão um ao outro, mas não comais do mesmo pedaço. É preciso que haja um espaço, uma reserva pessoal, que tem que ser respeitada. Cantai e dançai juntos e sede alegres, mas deixai cada um de vós estar sozinho. Assim como as cordas da lira são separadas e vibram na mesma harmonia, justamente porque são separadas. Pega uma lira, uma harpa, um violão, as cordas são separadas e são tocadas dessa forma. Se ajuntar umas com as outras, você não vai ter canção nenhuma. Então é preciso aprender, como diz numa canção do Gilberto Gil, a ser só, mas antes de aprender a ser só, é preciso aprender a só ser. A ser você, estar com você. Dai vossos corações um ao outro, mas não confieis a guarda um do outro. Ou seja, não invada o espaço do outro, não fique ali o tempo todo investigando, o que você está pensando, o que é isso, o que você está pensando em mim, enfim, algumas coisas assim, como se fosse assim, uma opressão sobre o outro, como se você quisesse assim preencher o vazio da vida do outro. Não, isso envenena qualquer amor, pois somente a mão da vida pode conter nossos corações. Então, se um casal ele está muito assim nessa vibe, né, da possessividade, sem esse lugar, esse estado que o Gibran está convidando, ele certamente vai se intoxicar um ao outro, vai se arruinar. Pode até manter junto o vínculo, mas sem ligação. Porque o que nos liga não é a nossa parte material nem sexual. O que nos liga é um propósito mais elevado. Por isso que a ligação ela tem que ter uma verticalidade, porque se o amor for só horizontal, ele se esgota. Eu hoje vi um exemplo muito interessante da professora Lúcia Helena. Ela pegou um copo assim, né, e disse assim: se eu tiver aqui uma sala com 20 pessoas, né, numa sala de aula, e for dividir essa água aqui do copo com as pessoas, ela vai dar um mínimo para cada um. Ela praticamente não vai matar a sede de ninguém. A água representa essa parte material. Ela é limitada mesmo. Quanto mais você distribui, parece que menos a tem. Mas o amor, que é mais sutil, nossos pensamentos, nossas boas ideias, são como o fogo. O fogo, se você o tiver e começar a dar
para as pessoas, no sentido de acender nas velas uns dos outros, você não perde. O seu não fica menor porque você o distribuiu, né? Então o amor, ele tem essa qualidade do fogo, ele tem essa qualidade mais sutil, mais etérea, né? Que quanto mais você dá, mais você amplifica, mais você multiplica. Ele só aumenta quando você o compartilha. Ele ele não acaba, ele não se perde, ele não se esvazia, né? Então, quando a gente se relaciona no casamento, nós estamos, é como se fosse fazendo um ensaio a dois do amor universal. Nós queremos amar um ao outro, e ele vai agora colocar isso no próximo poema, que é esse polimento que vai ter que acontecer, para que a gente seja um bom amoroso, ou um bom amante, né, no sentido de amoroso, para a humanidade, para as outras pessoas. Não apenas para ficar um consumindo esse amor um no outro. Isso aí é uma situação de apaixonados, de paixão, que é como no coração, né? Sobe, desce, sobe, cai de novo, e ali, para começar tudo de novo. Um ciclo sem muito fim. E a gente termina com a Almitra, a sacerdotisa, perguntando: fala-nos do amor. E ele ergueu a cabeça e olhou para o povo, e o silêncio caiu sobre eles, e em voz poderosa ele disse: quando o amor vos chamar, segui-o, embora seus caminhos sejam agrestes e escarpados. E quando ele vos envolver com suas asas, cedei-lhe, embora a espada oculta na sua plumagem possa ferir-vos. E quando ele vos falar, acreditai nele, embora sua voz possa despedaçar vossos sonhos, como o vento desvasta o jardim. Pois da mesma forma que o amor vos coroa, assim ele vos crucifica. E da mesma forma que contribui para o vosso crescimento, trabalha para a vossa poda. Então ele está falando de um amor geral, mas que se aplica também a um amor de casal, amor de família, amor pais e filhos, um amor das amizades. Ou seja, se a gente se entrega ao amor, nós temos que nos entregar a um polimento. Porque esse amor que é que vai promover um relacionamento, ele vai aparar as nossas arestas. E embora seus caminhos são agrestes e escarpados, porque é como se você subisse uma montanha. Ele exige um certo esforço. Tem gente que procura o amor, vamos amar, só love, como se fosse só a lua de mel, só o melzinho. Não, ele tem esse elemento também do doce, mas ele tem o elemento também da escultura, de esculpir, do polimento. Quando ele vos envolver com suas asas, ele proteger, ele aquecer, cedei-lhe, mas também ele pode ter uma espada oculta para ferir através da sua plumagem. E quando a gente se aconchega demais, né, no amor, seja na família, seja entre os casais, às vezes os espinhos apertam, as diferenças elas ferem, e aí nós vamos ter que saber lidar com isso. Por isso que o amor, ele é uma escola. Nós estamos aqui para aprender a amar no sentido assim da gente deixar que esse amor mais puro se expresse, e vamos tirando as nossos condicionamentos, as nossas crenças sobre o que é amor, principalmente essas muito cobertas de posse, de ciúme, né? Da mesma forma como ele contribui para o vosso crescimento, ele trabalha para a vossa poda. Porque sem o amor nos podar, ele não nos aproxima de nós mesmos. Quando eu me aproximo de você para uma relação de amor, no fundo, eu estou querendo ser o melhor de mim mesmo, e que um ajude o outro a se tornar o melhor você mesmo, né? O mais próximo do bem, da beleza que existe em cada pessoa. Da mesma forma que alcança vossa altura e acaricia vossos ramos mais tenros que se embalam ao sol, assim também o amor desce até vossas raízes e a sacode do seu apego à terra. Olha, como é que o amor faz, hein? Ele é bonança e é tempestade, ao mesmo tempo, um e o outro. Eles são as 4 estações.
Ele é verão, mas ele é inverno. Ele é primavera, mas ele é outono também. Como feixes de trigo, ele vos aperta junto ao seu coração e vos debulha para expor a vossa nudez. O amor, ele desencapa a gente, tira as nossas máscaras. O amor real. Não esse romantismo, esses apegos, esse amor que a gente fala que ama, mas no fundo a gente só quer o que o outro nos supra. A gente só fica demandando do outro, me atenda, me atenda. Ele vos peneira para libertar-vos das palhas, quer dizer, do supérfluo, dos excessos, e vos moe até a extrema brancura, e vos amassa até que vos torneis maleáveis. Imagina um trigo sendo peneirado, tirado a palha, moído até chegar na brancura, e vos amassa até que vos torneis maleáveis. Então ele vos leva ao fogo sagrado e vos transforma no pão místico do banquete divino. E aí a gente pode dizer, valeu a pena ter amado. Olha, me tornei um ser humano melhor. Ah, parei tantas arestas. Nossa, como eu amadureci na minha relação, seja no meu trabalho, na minha família, ou no namoro, no casamento. O amor sendo esse que tem como missão nos tornar o melhor de nós mesmos. Aquela melhor versão de nós mesmos. Aqui a Zanetti está relembrando aqui uma frase. O amor nos debulha para expor a nossa nudez. Nos amassa, nos tornando maleáveis. Porque sem a maleabilidade da massa, você não esculpe o pão, não é assim? Assim é. E vos transforma, nos leva ao fogo sagrado para nos assar, né? É uma alquimia, para nos transformar do coração de pedra num coração quente de carne. E vos transforma no pão místico do banquete divino. Aí nós nos tornamos um pão para saciar a fome de muitos. De muitos. Que a nossa relação na família, no trabalho, principalmente nessa relação mais estreita que é o casamento, nos transforme num pão místico, num pão sagrado, que possa suprir a fome de muitos. Não no sentido de distribuir pão para os outros. Não quer dizer que você não possa fazer isso, mas não é isso que ele está dizendo. É de ser você mesmo o pão. Como Jesus falou, eu sou o pão da vida. Ele nos convida que cada um de nós também seja pão para os outros. Que os outros possam se alimentar de nós. Tá bom? Jesus não vai ficar com ciúme, não. Ah, você não pode ocupar meu lugar. Não, o que ele mais quer é isso. Que vocês façam coisas maiores do que eu fiz. Assim ele disse. Né? Pois então eu vou me despedindo de vocês aqui. Patrícia, Tiago, meu filho querido, Maria de Fátima, Guga, muito obrigado pela participação. Minha mãe, Lourdinha, Orivete também está aí. E vocês me deram essa honra de participar dessa live. Ela vai estar aqui gravada no IGTV. Quem pegou ela agora no final, ela já vai ficar imediatamente gravada. Eu vou só colocar o título aqui, em questão de 5 minutos ela já está lá gravada no IGTV. E a partir de amanhã ela já vai estar no meu canal do YouTube também, tá? Se quiserem lá, quem estiver assistindo no YouTube, deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, vai nos honrar com a sua presença, tá bom? Então, uma boa noite para você. Semana que vem temos mais poesia. Ainda estamos escolhendo o poeta, talvez uma poeta brasileira. Estamos ainda escolhendo, tá bom? Namastê, boa noite, pessoal.